O pequeno Gabriel Santos, de apenas 12 anos, tinha apenas R$ 15 no bolso. Era o dinheiro que ele conseguiu vendendo balas debaixo do sol escaldante durante toda a tarde embaixo do viaduto da Avenida Paulista. R$ 15 que significavam um remédio de pressão da sua avó Dona Lourdes, que estava em casa esperando por ele. Mas quando viu aquele senhor idoso de roupas sujas e rasgadas caído na calçada tremendo de fome e com os olhos vazios pedindo apenas um pão, Gabriel não conseguiu passar reto. Ele abriu a mão, comprou um marmitex quente e entregou ao velho junto com todo o seu dinheiro. O que o menino jamais poderia imaginar é que aquele homem esquecido pelo mundo guardava um segredo que mudaria não só a vida de Gabriel, mas de toda a sua família para sempre. Nossas histórias têm viajado por todo o Brasil. De onde você está assistindo? Comente com a gente nos comentários e deixe seu like para que mais pessoas conheçam histórias que tocam o coração. Gabriel acordava todos os dias às 5 da manhã. O despertador nem precisava tocar mais. Seu corpo já estava acostumado com aquela rotina pesada demais para um menino de apenas 12 anos. Ele se levantava devagar tentando não fazer barulho para não acordar a avó, Dona Lourdes, que dormia no único quarto da casa, um cômodo pequeno e úmido de uma favela na zona sul de São Paulo. A casa de 2 cômodos tinha paredes descascadas e infiltração no teto que pingava quando chovia forte e um cheiro permanente de mofo misturado com o aroma doce do café coado que a avó fazia todas as manhãs. Gabriel dormia numa cama de solteiro velha na sala, coberto por um lençol fino que já não esquentava mais nada. No inverno, ele empilhava as poucas roupas que tinha em cima do corpo para não sentir tanto frio. A mãe de Gabriel, Solange, tinha ido embora quando ele tinha apenas 5 anos. Vou tentar a vida no Rio, mãe. Prometo que volto para buscar o menino, ela tinha dito com uma mala velha na mão e os olhos cheios de promessas que nunca se cumpriram. 7 anos se passaram. Nenhuma carta. Nenhum telefonema. Apenas um silêncio que doía mais do que qualquer palavra. O pai. Esse Gabriel nem conheceu. Dona Lourdes dizia que ele era um homem bom, mas que a vida tinha levado para longe. Seu pai não era ruim, meu filho. A pobreza que é cruel com a gente. Ela falava acariciando os cabelos crespos do neto, enquanto ele chorava escondido com saudade de um pai que nunca teve. Dona Lourdes tinha 68 anos e um problema sério de pressão alta. Os remédios custavam caro, R$ 45 a caixa, e ela precisava tomar todo santo dia para não ter um derrame. Ela tinha trabalhado a vida inteira como empregada doméstica, mas há 2 anos suas pernas simplesmente pararam de aguentar. As varizes tinham se transformado em feridas abertas que não cicatrizavam. Ela mal conseguia andar até o banheiro. Gabriel sabia que era ele agora. Ele era o homem da casa. Com apenas 12 anos, tinha largado a escola no final do 5º ano. Não porque quisesse. Deus sabe como ele amava aprender, como seus olhos brilhavam quando a professora Mariana contava histórias de heróis e aventuras. Mas a realidade bateu na porta. Ou ele trabalhava ou a avó morria sem remédio. Não havia escolha. Todas as manhãs Gabriel tomava um café ralo com pão amanhecido. Dona Lourdes sempre dizia: come direito, meu filho. Você tá crescendo. Mas Gabriel viu o pote de café pela metade e viu o pão duro que a avó molhava no café para conseguir mastigar. Ele comia apenas o suficiente para não desmaiar. Às 6 da manhã Gabriel já estava na rua. Ele tinha uma caixa de isopor velha onde carregava suas balas, chicletes, pirulitos, paçoquinhas, balas de goma. Gabriel vendia balas nos semáforos, nas portas de padarias, nos pontos de ônibus. Ele tinha aprendido a ler o rosto das pessoas. Sabia quem ia comprar e quem ia apenas desviar o olhar com desprezo. Tinha gente que tratava ele como se fosse invisível. Tinha gente que xingava: sai daqui, moleque. Vai estudar em vez de ficar pedindo esmola. Como se ele não quisesse estar na escola. Como se fosse uma escolha. Mas Gabriel não desistia. Ele sorria mesmo quando o coração doía. Dizia obrigado mesmo quando as pessoas ignoravam. Porque a avó tinha ensinado: meu filho, a gente pode ser pobre de dinheiro, mas nunca pode ser pobre de educação e respeito. Isso ninguém tira da gente. Naquela tarde de quarta-feira, o sol estava especialmente cruel. Gabriel sentia a pele do rosto queimando, os lábios rachados, a garganta seca de tanto gritar: bala, chiclete. Só R$ 1. Balas fresquinhas. Ele já estava há 7 horas na rua. Tinha vendido bem naquele dia. Conseguiu juntar R$ 15. O coração dele bateu mais forte quando contou as notas amassadas. Era quase metade do remédio da avó. Faltavam só R$ 30. Se ele trabalhasse mais 3 dias assim, conseguiria comprar a caixa completa.
Gabriel guardou o dinheiro no bolso da bermuda rasgada e decidiu ir para casa. As pernas doíam, o estômago roncava de fome, ele só tinha comido um pão pela manhã. Mas ele sorriu. Ia chegar em casa e mostrar para Dona Lourdes: "Ó vó, olha quanto eu consegui hoje." Então ele viu. Na calçada suja da Avenida Paulista, encostado numa parede pichada, havia um senhor idoso caído. Não era um mendigo comum. Gabriel tinha visto muitos moradores de rua na sua vida. Mas aquele velho era diferente. Ele usava roupas que um dia foram boas, uma calça social azul marinho toda rasgada e suja de barro, uma camisa branca que já estava amarelada e com manchas escuras, sapatos sociais gastos sem cadarço. O cabelo branco estava todo despenteado, a barba por fazer há semanas. Mas o que mais chamou a atenção de Gabriel foram os olhos do velho. Olhos azuis. Claros como o céu, mas vazios. Perdidos. Como se ele estivesse ali, mas ao mesmo tempo muito longe. O senhor tremia. Não era só de frio. Apesar do sol forte, seu corpo inteiro tremia como se estivesse com febre. As mãos magras, cheias de manchas de velhice, estavam esticadas para frente, implorando. A boca se mexia, mas quase não saía som. As pessoas passavam reto. Uma mulher de salto alto desviou com nojo, tampando o nariz. Um homem de terno bufou irritado. Essa cidade tá cheia de vagabundo. A prefeitura tinha que limpar essa sujeira daqui. Um grupo de adolescentes riu, tirou foto e saiu correndo. Ninguém parava. Ninguém olhava. Ninguém via que ali estava um ser humano morrendo de fome e solidão. Gabriel parou. Sentiu algo apertar no peito. Lembrou da avó em casa. Lembrou de como ela ficava quando a pressão subia e ela tremia toda, pedindo pelo remédio. Lembrou de como era terrível sentir fome, aquela dor no estômago que parece que vai te devorar por dentro. O menino se abaixou devagar, ficando na altura do velho. O cheiro era forte, urina, suor, sujeira. Mas Gabriel não se importou. "O senhor tá bem?" Gabriel perguntou baixinho, com aquela voz ainda fina de criança. O velho virou o rosto devagar. Os olhos azuis encontraram os olhos castanhos escuros de Gabriel. Por um segundo, pareceu que havia uma faísca de consciência ali. Os lábios rachados do velho tremeram. "Fome." Foi a única palavra que saiu, fraca, quase um sussurro. "Muita fome." Gabriel sentiu o coração apertar. Ele olhou para a caixa de isopor com as últimas balas que sobraram. Olhou para o bolso onde estavam os R$ 15. R$ 15 que eram o remédio da avó. R$ 15 que tinham custado 7 horas debaixo do sol. R$ 15 que eram tudo que ele tinha no mundo. Mas naquele momento, olhando para aquele velho que mal conseguia falar, Gabriel tomou uma decisão. "Espera aqui, tá? Vou buscar comida pro senhor", Gabriel disse, tocando de leve no ombro do velho. Ele se levantou e correu até a barraca do seu João, que vendia marmitex ali perto. Seu João era um homem gordo, de bigode, que sempre fazia cara feia para Gabriel quando ele tentava vender balas perto da barraca dele. "Seu João, por favor, quanto tá o marmitex mais barato?" Gabriel perguntou, ofegante. R$ 12. Arroz, feijão, um pedaço de carne e salada, seu João respondeu sem olhar, mexendo nas panelas. Gabriel sentiu as pernas fraquejarem. R$ 12. Sobrariam só 3. Não ia dar nem para metade do remédio da avó naquela semana. Mas quando ele olhou para trás e viu o velho caído, tremendo, com aqueles olhos perdidos. "Eu quero um, por favor", Gabriel disse, estendendo a nota de 10 e mais 2 de R$ 1 amassadas. Seu João olhou para o menino. Olhou para o dinheiro sujo na mão pequena. Pela primeira vez, seu rosto duro amoleceu um pouco. "É para você, garoto?" ele perguntou. "Não, senhor. É pro velhinho ali", Gabriel apontou. Seu João olhou para o mendigo caído na calçada. Suspirou fundo. Encheu o marmitex até a tampa quase não fechar. Colocou um pedaço generoso de carne, bastante arroz, feijão, farofa e até uma banana de sobremesa. "Tá pago, menino. Leva logo antes que eu mude de ideia", ele disse virando o rosto. Gabriel pegou o marmitex quente e voltou correndo. Abaixou-se ao lado do velho de novo. Abriu a marmita, pegou o garfo de plástico e chegou perto. "O senhor consegue comer sozinho?" Gabriel perguntou. O velho olhou para a comida. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto sujo, fazendo caminhos limpos na pele manchada. Suas mãos tremiam tanto que ele não conseguia segurar o garfo. Gabriel não pensou 2 vezes.
Pegou um pouco de arroz com feijão no garfo e levou até a boca do velho, devagar, com cuidado, como a avó fazia com ele quando era pequenininho e estava doente. Calma, vô. Come devagar, Gabriel falou baixinho, usando aquela palavra, vô, que saiu sem ele perceber. O velho comeu. Cada garfada era acompanhada de lágrimas silenciosas. As pessoas continuavam passando, mas agora alguns paravam para olhar aquela cena. Um menino preto, magro, de roupas rasgadas, alimentando um velho mendigo com a delicadeza de quem cuida de alguém muito amado. Quando a marmita acabou, o velho segurou a mão de Gabriel. A mão era fraca, trêmula, mas o aperto era de gratidão profunda. Obrigado, menino, bom, anjo. O velho sussurrou, e seus olhos azuis, mesmo vazios e confusos, pareciam estar tentando gravar o rosto daquele garoto na memória. Mas o que Gabriel não sabia, o que ninguém ali naquela rua movimentada poderia imaginar, era quem realmente era aquele homem caído na sarjeta. Gabriel ficou mais alguns minutos com o velho conversando baixinho, mesmo sem receber muitas respostas. O senhor parecia confuso. Às vezes olhava para Gabriel e sorria como se reconhecesse alguém. Outras vezes ficava com o olhar vazio, murmurando palavras soltas que não faziam sentido. Como é seu nome, vô? Gabriel perguntou, ainda segurando a mão enrugada do velho. O senhor franziu a testa, como se essa fosse a pergunta mais difícil do mundo. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Os olhos azuis se encheram de angústia. Eu não lembro. Ele disse, e uma lágrima nova escorreu. Eu não lembro de nada, menino. Eu não sei quem eu sou. O coração de Gabriel apertou ainda mais. Como era possível alguém não lembrar do próprio nome? Ele tinha ouvido a avó falar de uma doença que fazia as pessoas esquecerem tudo. A vizinha Dona Maria tinha isso. Alzheimer era o nome. Será que era isso que o velho tinha? Tá tudo bem, vô. O senhor não precisa lembrar agora, Gabriel disse, apertando a mão dele. Mas o senhor tem família? Tem alguém procurando pelo senhor? O velho olhou para o nada. Eu acho que sim, mas não sei, minha cabeça está confusa. Gabriel olhou ao redor. Estava escurecendo. Ele precisava ir para casa. A avó ia ficar preocupada. Mas como ia deixar aquele velho ali, sozinho, perdido, sem nem saber quem era? Ele olhou para os 3 reais que restavam no bolso. Não era nada. Não ia comprar nem um pedaço do remédio da avó. Mas talvez. Vô, deixe eu levar o senhor num lugar seguro, tá? Gabriel disse, ajudando o velho a se levantar. O homem era alto, devia ter mais de 1,80 m, mas estava tão magro e fraco que pesava menos que Gabriel esperava. Eles andaram devagar até uma igreja que ficava a 2 quadras dali, a igreja de Santo Antônio, onde Gabriel às vezes ia com a avó nos domingos. O padre Miguel estava na porta conversando com algumas senhoras. Quando viu Gabriel chegando com o velho mendigo, caminhou até eles. Gabriel, meu filho, quem é seu amigo? O padre perguntou, com aquele sorriso gentil que ele sempre tinha. Padre, encontrei esse senhor passando fome na rua. Ele tá perdido, não lembra de nada, nem do nome dele. O senhor pode ajudar? Pode deixar ele dormir aqui hoje? É que eu preciso ir para casa. Minha avó tá esperando, mas não posso deixar ele na rua. O padre Miguel olhou para o velho. Algo no rosto daquele homem o fez estreitar os olhos, como se estivesse tentando lembrar de alguma coisa. Mas balançou a cabeça. Claro, meu filho. Deixa ele comigo. Vamos dar banho, roupa limpa, um lugar para dormir. E amanhã vamos ver se conseguimos descobrir quem ele é. Gabriel sentiu um alívio enorme. Olhou para o velho e segurou sua mão mais uma vez. O padre vai cuidar do senhor, tá bom? Amanhã eu volto para ver como o senhor tá. O velho apertou a mão de Gabriel com uma força surpreendente. Os olhos azuis estavam marejados. Você é um bom menino. Deus vai te abençoar. Gabriel sorriu, deu um abraço rápido no velho e saiu correndo para casa. A avó ia brigar por ele ter demorado tanto. Enquanto isso, dentro da igreja algo extraordinário estava acontecendo. O padre Miguel tinha levado o velho até o banheiro dos fundos, onde tinha um chuveiro simples. Ele ajudou o senhor a tirar aquelas roupas imundas. E quando tirou a camisa velha, algo caiu no chão com um som metálico. Era uma placa de identificação, daquelas que militares usam no pescoço. O padre Miguel pegou a placa e limpou a sujeira. Sob a luz fraca do banheiro, leu o nome gravado. Alberto Mendes Carvalho.
O padre ficou paralisado. Aquele nome. Ele conhecia aquele nome. Todo mundo em São Paulo conhecia esse nome. Alberto Mendes Carvalho era um dos empresários mais ricos do Brasil. Dono de uma rede de hospitais, indústrias farmacêuticas, fundações de caridade. Um homem que tinha aparecido em todas as capas de revista, que tinha doado milhões para instituições. Um homem que... O padre Miguel pegou o celular com as mãos tremendo e pesquisou no Google: Alberto Mendes Carvalho desaparecido. A primeira notícia que apareceu era de 3 meses atrás. Empresário Alberto Mendes Carvalho desaparece durante caminhada no parque. Família oferece recompensa de R$500 mil por informações. O padre leu rapidamente. Alberto tinha 72 anos, sofria de Alzheimer em estágio avançado. Tinha saído para uma caminhada matinal no Parque Ibirapuera com seu enfermeiro, mas no momento de distração, desapareceu. A família estava desesperada. Haviam mobilizado polícia, detetives particulares, feito apelos na TV. Mas nada. Nenhum rastro. E ele estava ali. O homem mais rico de São Paulo estava ali, sendo cuidado por um menino pobre de 12 anos que tinha dado seus últimos R$15 para alimentá-lo. O padre Miguel sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Meu Deus! Ele sussurrou. Meu Deus do céu! Mas naquele momento, ele tomou uma decisão. Não ia ligar para a família ainda. Não aquela noite. Primeiro, ia cuidar direito do Sr. Alberto. Ia dar banho, comida, descanso. E amanhã, quando Gabriel voltasse, ia contar tudo para o menino. Porque aquele garoto merecia saber. Merecia saber que seu ato de bondade tinha salvado a vida de um homem que a cidade inteira procurava. E mais do que isso, o padre Miguel sabia que a família Carvalho era conhecida por sua gratidão. Aquele menino que tinha sacrificado tudo para ajudar um desconhecido ia ter sua recompensa. A vida ia dar a volta por cima. Mas o que ninguém sabia ainda era que a família Carvalho guardava seus próprios segredos. Segredos que fariam tudo ficar ainda mais complicado. Enquanto Gabriel corria pelas ruas escuras da favela, segurando os R$3 que restavam, em um bairro completamente oposto de São Paulo, dentro de uma mansão imensa no Jardim Europa, uma família estava se despedaçando. A mansão dos Carvalho era tudo o que se podia esperar de uma fortuna de bilhões. 3 andares de puro luxo, jardins imensos, piscina olímpica, garagem com 10 carros importados, quadros de arte que custavam mais que casas inteiras. Mas todo aquele ouro não comprava paz. Na sala principal decorada com móveis de designer italiano e um lustre de cristal que valia o preço de um apartamento, 4 pessoas estavam reunidas. O clima era tenso, pesado, sufocante. Fernando Carvalho, 48 anos, filho mais velho de Alberto, estava sentado numa poltrona de couro, bebendo uísque. Ele era um homem alto, de cabelos grisalhos bem penteados, terno de marca, relógio Rolex no pulso. Mas seus olhos revelavam frieza. Ganância. Ele mexia no celular com desinteresse enquanto os outros falavam. Patrícia Carvalho, 45 anos, irmã de Fernando, estava de pé, de braços cruzados, olhando pela janela enorme que dava para o jardim iluminado. Ela usava um vestido de grife, joias caríssimas, mas seu rosto estava marcado por rugas de amargura. Ela tinha sido bonita um dia, mas a inveja e a maldade tinham deformado suas feições. Rodrigo Mendes, 28 anos, neto favorito de Alberto, filho de Fernando, estava sentado no sofá com a cabeça entre as mãos. Diferente do pai e da tia, Rodrigo parecia genuinamente aflito. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Ele amava o avô de verdade. E por fim, Vera Lúcia, 70 anos, esposa de Alberto há 50 anos. Uma senhora de cabelos brancos presos num coque, pele delicada marcada pela idade, mas com uma postura que ainda mantinha elegância. Ela estava sentada numa cadeira, com um lenço nas mãos, enxugando lágrimas silenciosas. Ela não dormia direito há 3 meses. Não comia direito. Estava definhando de preocupação. Já são 3 meses, Fernando disse, sem tirar os olhos do celular. 3 meses e nada. Nem a polícia, nem os detetives particulares encontraram uma pista. É hora de aceitar a realidade, mãe. Papai não vai mais voltar. Não fale assim. Vera Lúcia gritou com uma força surpreendente para alguém tão frágil. Seu pai está vivo. Eu sinto. Uma mãe sabe, um coração sabe quando a pessoa que ama ainda está respirando nesse mundo. Patrícia se virou da janela com um sorriso amargo. Mamãe, a senhora precisa ser racional. Papai tinha Alzheimer avançado. Ele mal sabia onde estava.
Sem medicação, sem cuidados, nas ruas de São Paulo, é impossível que ele tenha sobrevivido. Pode ter caído em algum bueiro, pode ter sido atropelado, pode estar morto em algum hospital público sem identificação. Cala a boca! Rodrigo explodiu, levantando-se do sofá. Como vocês conseguem falar assim? Como conseguem ser tão frios? É o pai de vocês. E vocês falam dele como se fosse um problema que precisa ser resolvido. Fernando finalmente olhou para o filho com desprezo. Deixa de ser dramático, Rodrigo. Você é muito sentimental. Igual seu avô era. E olha onde isso levou ele, perdido, esquecido, provavelmente morto numa vala. O senhor é um monstro. Rodrigo gritou com lágrimas escorrendo. O vovô construiu tudo isso. Tudo. E o senhor só pensa em herança, em dinheiro, em... E você não pensa. Fernando se levantou, apontando o dedo para o filho. Você não está ansioso para botar as mãos na fortuna dele? Você não está cansado de pedir mesada para o vovozinho? O tapa foi tão forte que ecoou pela sala inteira. Vera Lúcia tinha dado um tapa na cara do próprio filho. Fernando ficou chocado, com a mão no rosto vermelho, olhando para a mãe que tremia de raiva. Seu pai te deu tudo, Vera disse, com a voz baixa mas firme. Pagou sua faculdade, te colocou na diretoria da empresa, te deu essa vida de luxo. E você nem sequer teve a decência de procurá-lo de verdade. Vocês dois, ela olhou para Patrícia também, só estão esperando ele ser declarado morto para dividir a herança. Mas eu ainda estou viva, e enquanto eu respirar, vou continuar procurando meu marido. Patrícia deu uma risada seca. E como a senhora vai fazer isso, mãe? Já gastamos 2 milhões em detetives. A recompensa de 500 mil está oferecida há 3 meses e ninguém apareceu. O que mais a senhora quer fazer? Vera Lúcia levantou-se com dificuldade, apoiando-se na bengala. Ela olhou para aqueles 2 filhos que tinham se transformado em estranhos gananciosos. Olhou para o neto, o único que parecia ter herdado o coração bondoso de Alberto. Eu vou rezar, ela disse simplesmente. Vou rezar para que Deus coloque um anjo no caminho do meu Alberto. Vou rezar para que uma alma boa o encontre e o traga de volta. Porque eu sei que existe gente boa nesse mundo. Gente que não se move só por dinheiro e ambição. Fernando deu uma risada de deboche. Um anjo? Nas ruas de São Paulo. A senhora está ficando tão senil quanto papai e mãe. Vera não respondeu. Apenas saiu da sala, apoiada em Rodrigo, que lançou um olhar de puro ódio para o pai e a tia antes de sair também. Quando ficaram sozinhos, Fernando e Patrícia se entreolharam. E um sorriso cúmplice surgiu nos rostos dos dois. Mais 3 meses e podemos pedir declaração de morte presumida, Patrícia disse baixinho. E aí a fortuna é nossa, Fernando completou erguendo a taça de uísque. Saúde ao velho. Onde quer que ele esteja. Eles brindaram. Não sabiam que naquele exato momento, a poucos quilômetros dali, um menino pobre estava mudando completamente o destino daquela família. Gabriel chegou em casa quase às 8 da noite. A favela já estava escura, apenas algumas lâmpadas fracas iluminavam os becos estreitos. Ele subiu correndo a escadinha de concreto irregular que levava à sua casa com o coração apertado de culpa. A avó devia estar preocupadíssima. Quando empurrou a porta de madeira velha, encontrou Dona Lourdes sentada na cadeira da cozinha, com o terço nas mãos rezando baixinho. Quando ela viu o neto, os olhos se encheram de lágrimas de alívio. Gabriel! Meu Deus, menino! Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa com você. Ela disse, tentando se levantar com dificuldade. Gabriel correu e abraçou a avó com força. Desculpa, avó. É que aconteceu uma coisa, ele disse ainda abraçado. Dona Lourdes afastou o neto um pouco para olhar em seus olhos. Você tá bem? Você tá machucado? Aconteceu o quê? Gabriel contou tudo. Contou do velho que encontrou passando fome, de como tinha usado os 15 reais para comprar comida, de como tinha levado o senhor até a igreja. Enquanto contava, suas mãos tremiam. Ele tinha medo que a avó ficasse brava. Afinal, aquele dinheiro era para o remédio dela. Mas quando terminou de contar, Dona Lourdes estava chorando. Não de raiva. De orgulho. Ela puxou o neto e o abraçou com força, beijando sua cabeça várias vezes. Meu filho, meu menino bom, que Deus te abençoe, Gabriel. Que Deus te abençoe por ter um coração tão bonito. Você fez a coisa certa, meu filho. Sempre a coisa certa. Mas vó, e o remédio da senhora? Gabriel perguntou,
com a voz embargada. O remédio a gente dá um jeito, meu filho. Mas você salvou uma vida hoje. Isso vale mais que qualquer remédio do mundo. Eles comeram um arroz simples com ovo frito naquela noite. Gabriel contou mais detalhes do velho, os olhos azuis confusos, como ele não lembrava nem do próprio nome, como tremia de fome. Dona Lourdes ouvia tudo balançando a cabeça. Esse velho é especial, Gabriel. Deus colocou ele no seu caminho por algum motivo. Você vai ver. Na manhã seguinte, Gabriel acordou cedo como sempre. Mas antes de sair para vender balas, ele pegou um pão que sobrou e foi direto para a igreja de Santo Antônio. Queria ver como o velho estava, se ele tinha conseguido dormir, se estava melhor. Quando chegou na igreja, o padre Miguel estava na porta como se estivesse esperando por ele. O rosto do padre estava diferente, uma mistura de emoção e urgência. Gabriel, que bom que você veio. Preciso falar com você. É sobre o senhor que você trouxe ontem. O padre disse, colocando a mão no ombro do menino. Ele tá bem, padre. Conseguiu dormir? Tomou café? Gabriel perguntou preocupado. Ele está ótimo, meu filho. Mas, você não vai acreditar no que eu descobri, o padre falou, conduzindo Gabriel para dentro da igreja. Eles caminharam até uma sala nos fundos. E lá estava ele, o velho. Mas agora estava diferente. Tinha tomado banho, estava com roupas limpas, uma calça e camisa velhas que o padre tinha conseguido na doação, a barba estava parada, o cabelo penteado. Ele parecia outra pessoa. Quando o velho viu Gabriel, seus olhos azuis se iluminaram. Ele tentou levantar, mas ainda estava fraco. O menino bom. Ele murmurou, estendendo os braços. Gabriel correu e abraçou o velho. Sentiu os braços trêmulos do senhor ao redor dele, e um aperto no coração. O padre Miguel se abaixou ao lado dos dois. Gabriel, preciso te contar algo muito importante. Esse senhor que você ajudou, descobrimos quem ele é. Gabriel olhou para o padre com curiosidade. Descobriu o nome dele, padre? Ele já lembrou. Não, ele ainda não lembra. Mas achei isto aqui com ele. O padre mostrou a placa de identificação. Gabriel, esse senhor se chama Alberto Mendes Carvalho. Ele não é um mendigo comum. Ele é um dos homens mais ricos do Brasil. Gabriel arregalou os olhos, sem entender. Rico? Mas padre, ele estava na rua, passando fome, sem nada. Ele está doente, meu filho. Ele tem uma doença que faz a pessoa esquecer tudo. Ele se perdeu da família há 3 meses. A família dele está procurando por ele desesperadamente. Estão oferecendo uma recompensa de R$500 mil para quem encontrá-lo. O mundo de Gabriel parou. R$500 mil. Ele mal conseguia imaginar quanto dinheiro era isso. Era o remédio da avó. Era comida na mesa. Era voltar para a escola. Era uma casa de verdade, sem infiltração, sem mofo. Era tudo. Mas então Gabriel olhou para o velho, para o senhor Alberto. Olhou para aqueles olhos azuis que ainda estavam confusos, perdidos, mas que brilhavam de gratidão toda vez que olhavam para ele. E agora, padre? A gente vai ligar para a família dele? Gabriel perguntou. Sim, meu filho. Mas eu quis esperar você chegar. Porque foi você quem o salvou. Foi você quem deu comida quando ele estava morrendo de fome. Foi você quem teve compaixão quando o mundo inteiro virou as costas. Você merece estar presente quando ele voltar para casa. Gabriel assentiu devagar. Algo dentro dele se sentia feliz. Feliz por ter ajudado. Feliz porque o velho ia voltar para casa. Mas uma pequena parte dele sentia medo. Medo de como a vida ia mudar. Medo de não ser o suficiente para aquela família rica. O padre Miguel pegou o telefone e discou o número que estava na reportagem. Depois de alguns toques, uma voz feminina atendeu. Alô? Boa tarde. Meu nome é Padre Miguel da Igreja de Santo Antônio. Eu acredito que encontramos o senhor Alberto Mendes Carvalho. Do outro lado da linha um grito. E então, uma correria. E então, a esperança. 2 horas depois, 5 carros de luxo pararam em frente à igreja. A notícia tinha se espalhado rápido. A imprensa já estava lá. Câmeras, flashes, microfones. O padre Miguel teve que pedir para a polícia controlar a multidão. Do primeiro carro, uma Mercedes preta, desceu uma senhora de cabelos brancos. Era a dona Vera Lúcia. Ela mal conseguia andar de tanta ansiedade, apoiada em um rapaz jovem,
Rodrigo, o neto. Seus olhos varriam a igreja desesperadamente. Onde ele está? Onde está meu Alberto? Ela gritava com lágrimas já escorrendo. O padre Miguel apareceu na porta. Por aqui, Dona Vera. Ele está bem. Está fraco, confuso, mas está bem. Vera Lúcia entrou na igreja quase correndo, apesar da idade. Rodrigo segurava seu braço para ela não cair. E quando ela chegou na sala dos fundos e viu Alberto, ela gritou, caindo de joelhos no chão. O velho estava sentado numa cadeira, com Gabriel ao seu lado, segurando sua mão. Quando Alberto ouviu aquela voz, algo aconteceu. Seus olhos azuis que estavam vazios de repente se iluminaram. Não voltou toda a memória. A doença ainda estava lá. Mas algo dentro dele reconheceu aquele som. Vera. Ele sussurrou. Minha Vera. Ela atravessou a sala e se jogou nos braços do marido, soluçando sem controle. Rodrigo também veio correndo, abraçando o avô, chorando como uma criança. Vovô. Vovô, graças a Deus. A gente te procurou em todo lugar. Todo lugar. Rodrigo dizia entre soluços. Foi um momento tão intenso, tão emocionante, que todos que estavam na sala, o padre Miguel, as freiras, os voluntários, estavam chorando também. Gabriel tinha soltado a mão do senhor Alberto e tinha dado um passo para trás, sentindo-se pequeno naquele momento. Ele era apenas um menino pobre de favela. Não pertencia àquele mundo. Mas então Dona Vera se virou. Seus olhos encontraram Gabriel. Ela se levantou devagar, secando as lágrimas, e caminhou até ele. Gabriel ficou com medo. Não sabia o que esperar. A senhora parou na frente dele. Olhou para aquele menino magro, de roupas velhas, pés sujos de tanto andar. Olhou para suas mãos pequenas que ainda tremiam. Olhou para seus olhos castanhos que carregavam uma bondade tão pura. E então ela fez algo que Gabriel nunca ia esquecer. Dona Vera Lúcia se ajoelhou na frente dele. Uma senhora de 70 anos, bilionária, se ajoelhou na frente de um garoto de 12 anos, pobre. Você. Ela disse, com a voz embargada. Você foi o anjo que eu pedi a Deus. Você salvou meu marido. Você deu comida quando ele estava morrendo de fome. Você cuidou dele quando o mundo inteiro ignorou. Como posso agradecer? Como posso retribuir tanta bondade? Gabriel não sabia o que falar. As lágrimas começaram a cair. Eu só fiz o que era certo, senhora. Minha avó me ensinou que a gente sempre ajuda quem precisa. Vera segurou as mãos do menino com força. Sua avó te criou muito bem. Muito bem. Onde ela está? Eu preciso conhecê-la. Preciso agradecer pessoalmente. O padre Miguel se aproximou. Dona Vera, a avó do Gabriel está doente. Ela tem pressão alta e precisa de remédios caros. O Gabriel vende balas na rua para conseguir comprar os medicamentos dela. Na verdade, o padre olhou para Gabriel com carinho. O dinheiro que ele usou para comprar comida para seu esposo era o dinheiro do remédio da avó dele. Ele sacrificou tudo para ajudar um desconhecido. O silêncio que caiu naquela sala foi profundo. Dona Vera Lúcia colocou as mãos no rosto e chorou ainda mais. Rodrigo também estava chorando. 500 mil reais, Vera disse de repente, limpando as lágrimas e ficando de pé. Era a recompensa. Mas 500 mil não é nada. Não é suficiente para agradecer quem salvou a vida do amor da minha vida. Rodrigo liga para nosso advogado. Agora. Mas senhora. Gabriel tentou falar, assustado. 500 mil reais? Era um valor absurdo, impossível de imaginar. Vera se virou para ele, com um sorriso molhado de lágrimas. Meu menino, meu anjo, você vai ter tudo o que precisa. Remédios para sua avó para o resto da vida. Uma casa digna. Você vai voltar para a escola. Vai ter educação de qualidade. E quando crescer, se quiser, vai ter um lugar na nossa empresa. Porque pessoas como você, com esse coração, são raras. São preciosas. Mas nesse momento, alguém entrou na sala. Era Fernando, o filho de Alberto. E atrás dele, Patrícia. Ambos tinham expressões que misturavam alívio forçado com algo mais sombrio. Pai, graças a Deus você está bem. Fernando disse, mas sua voz soava falsa, mecânica. Ele se aproximou de Alberto, mas não havia calor no abraço que deu. Patrícia olhou ao redor, viu Gabriel, franzou o nariz com desprezo ao ver um garoto de favela ali.
Então foi esse menino que achou papai, ela disse, e o jeito como disse menino soou como insulto. Vera se virou para a filha com olhos duros. Esse menino salvou seu pai. Esse menino fez o que vocês não fizeram em 3 meses, mostrou compaixão. Mãe, não seja dramática, Fernando disse, irritado. É claro que estamos gratos. Vamos pagar a recompensa e acabou. Não é só a recompensa, Vera disse, firme. Vou cuidar desse menino e de sua avó. Vou garantir que eles nunca mais passem necessidade. Fernando e Patrícia se entreolharam. Algo sinistro passava entre seus olhares. Mas eles não falaram nada ali. Apenas forçaram sorrisos falsos. O que ninguém sabia ainda era que a guerra estava apenas começando. Os dias seguintes foram um turbilhão na vida de Gabriel. A história tinha virado nacional. O menino que vendia balas e salvou um bilionário estava em todos os jornais, em todos os programas de TV. Gente do Brasil inteiro mandava mensagens de carinho, doações, ofertas de ajuda. Dona Vera tinha sido sincera em suas promessas. No terceiro dia após o reencontro, ela apareceu pessoalmente na casa de Gabriel, acompanhada de Rodrigo e uma equipe de assistentes sociais e advogados. Quando ela viu a casa onde Gabriel morava, os 2 cômodos úmidos, as paredes rachadas, a infiltração, o cheiro de mofo, ela colocou as mãos no rosto e chorou. Dona Lourdes tinha recebido a senhora com a dignidade de quem pode ser pobre de dinheiro, mas é rica de caráter. Dona Lourdes, Vera disse, segurando as mãos da senhora mais humilde, a senhora criou um menino extraordinário. Um menino que tem mais nobreza no dedo mindinho do que muita gente que nasceu em berço de ouro. Dona Lourdes, com lágrimas nos olhos, apenas respondeu: Minha senhora, eu só ensinei pro meu neto o que minha mãe me ensinou, que Deus olha pelo coração, não pelo bolso. E que a gente sempre ajuda quem precisa, mesmo quando a gente tá precisando também. Ali mesmo, naquela casa humilde, Dona Vera fez algumas promessas. Uma casa nova, em um bairro digno, com 3 quartos, sem infiltração, sem mofo. Completamente mobiliada. Um carro adaptado para Dona Lourdes, já que ela tinha problemas nas pernas. Tratamento médico completo para a pressão alta de Dona Lourdes, com os melhores médicos de São Paulo. Matrícula de Gabriel em uma das melhores escolas particulares da cidade. Uma mesada vitalícia para garantir que nunca mais passasse necessidade. Sim, os R$500 mil de recompensa, depositados em uma conta poupança no nome de Gabriel. Dona Lourdes chorava tanto que mal conseguia respirar. Gabriel estava abraçado nela, também chorando, sem acreditar que aquilo estava acontecendo de verdade. Mas toda luz atrai sombras. Enquanto isso, na mansão dos Carvalho, uma reunião sinistra estava acontecendo. Fernando e Patrícia estavam no escritório particular, conversando em voz baixa. Ela está perdendo a cabeça, Fernando dizia, andando de um lado para o outro. Prometer tudo isso para um moleque de favela? Uma casa, carro, escola particular? Você sabe quanto dinheiro isso vai custar por mês? E não é só isso, Patrícia acrescentou, com raiva. Ela está mudando o testamento. Ouvi a conversa dela com o advogado ontem. Ela quer incluir o menino e a avó como beneficiários. Está separando uma parte da herança para eles. Isso é absurdo. Fernando explodiu, socando a mesa. A fortuna é nossa. Minha. Sua. Do Rodrigo. Não de um moleque qualquer que apareceu do nada. Temos que fazer alguma coisa, Patrícia disse, os olhos brilhando com malícia. Precisamos provar que esse menino não é tão santo assim. Que ele só ajudou o papai pensando em dinheiro. Que é um oportunista. Fernando parou, pensando. Um sorriso cruel surgiu em seu rosto. Vou contratar um detetive particular. Vamos investigar tudo sobre esse moleque e a família dele. Todo mundo tem um esqueleto no armário. Vamos encontrar algo para desmoralizá-lo. E assim começou uma campanha suja contra Gabriel. Fernando contratou detetives, jornalistas sem escrúpulos, pessoas para espalhar boatos nas redes sociais. De repente, começaram a surgir notícias falsas. Menino que salvou o bilionário tinha planejado tudo. Família de Gabriel tem histórico de envolvimento com drogas na favela. A avó do menino já foi presa por furto há 20 anos. Mentira completa. Gabriel foi visto comprando drogas dias antes de encontrar Alberto. As fake news se espalharam rápido. As redes sociais, que antes elogiavam Gabriel, agora estavam divididas. Muita gente defendia o menino, mas muita gente também acreditava nas mentiras.
Gabriel começou a receber mensagens de ódio. Na escola nova, alguns colegas ricos começaram a fazer bullying. Olha lá o menino da favela que está vivendo de favor, diziam. Aproveitador, outros xingavam. Gabriel chegava em casa chorando todos os dias. Dona Lourdes, mesmo feliz com a casa nova e o tratamento médico, sofria vendo o neto assim. Será que a gente fez a coisa errada, vó? Gabriel perguntava, abraçado nela. Será que eu devia só ter passado reto? Não, meu filho, Dona Lourdes dizia, firme. Você fez o que era certo. E quem faz o certo sempre sofre no começo. Mas a verdade sempre vence no final. A situação ficou tão grave que Dona Vera decidiu fazer um pronunciamento público. Ela convocou uma coletiva de imprensa na sede da Fundação Carvalho. Estavam presentes os principais jornais, TVs, rádios do país. Dona Vera entrou no auditório apoiada em Rodrigo, com Gabriel e Dona Lourdes ao seu lado. Ela subiu no palco, pegou o microfone, e sua voz, mesmo trêmula de emoção, ecoou forte. Meu nome é Vera Lúcia Mendes Carvalho. Sou esposa de Alberto Carvalho há 50 anos. E estou aqui hoje para falar sobre dignidade, gratidão e vergonha. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. Meu marido esteve perdido por 3 meses. 3 meses onde ele sofreu nas ruas, com fome, frio, confusão, esquecido pela cidade. Nós gastamos milhões procurando. Oferecemos recompensas. Mobilizamos recursos. E quem o salvou? Um menino de 12 anos que tinha apenas R$ 15 no bolso e não hesitou em dar tudo para alimentar um velho desconhecido. Lágrimas começaram a cair, mas ela continuou. E como agradecemos? Como a família Carvalho retribuiu essa bondade? 2 dos meus filhos. Sim, estou falando de você, Fernando, e de você, Patrícia. Ela apontou para os 2 que estavam no fundo do auditório, pálidos. Começaram uma campanha para destruir esse menino. Para manchar o nome dele. Para transformar um ato de pura bondade em oportunismo. O auditório inteiro ficou em silêncio absoluto. Vocês 2 são uma vergonha para o sobrenome Carvalho. Meu marido construiu uma fortuna com trabalho honesto, com caridade, com compaixão. E vocês só pensam em herança. Em dinheiro. Não perguntaram se o pai estava bem. Não choraram de alívio quando ele foi encontrado. Vocês ficaram irritados porque um menino de favela roubou a atenção de vocês. Fernando tentou se levantar para falar, mas Vera o cortou. Cala a boca. Eu ainda não terminei. Estou aqui para anunciar que, a partir de hoje, Fernando e Patrícia estão deserdados. Vocês não terão um centavo da fortuna Carvalho. Tudo será dividido entre Rodrigo, instituições de caridade, e sim, Gabriel Santos e sua família. Porque Gabriel merece. Porque Dona Lourdes merece. Porque eles são mais família para mim do que vocês jamais foram. O auditório explodiu. Jornalistas gritando perguntas, câmeras filmando, flash disparando. Fernando e Patrícia saíram correndo, humilhados publicamente. Dona Vera se abaixou, ficou na altura de Gabriel que estava chorando, e o abraçou forte. Meu menino, não chora. Os maus sempre gritam mais alto, mas no final, Deus enxerga tudo. E Deus viu seu coração bondoso. 6 meses depois, Gabriel, agora com 13 anos, estava no quintal da casa nova. Uma casa linda, de 3 quartos, jardim, garagem. Dona Lourdes estava na varanda, sentada numa cadeira confortável, tricotando, com um sorriso no rosto. Suas pernas estavam melhores, o tratamento tinha funcionado. Ela ainda usava bengala, mas não sentia mais aquelas dores terríveis. Gabriel estava usando o uniforme da escola particular. Tinha se adaptado bem. No começo foi difícil, mas com o tempo, os verdadeiros amigos apareceram. E os que faziam bullying acabaram sendo expulsos quando foram descobertos espalhando mentiras. Naquele dia era especial. Era sábado, e Dona Vera e Sr. Alberto iriam visitá-los para almoçar. Tinha virado tradição. Todo sábado, as 2 famílias se reuniam. Às vezes na mansão dos Carvalho, às vezes na casa simples mas digna de Gabriel. Quando o carro chegou, Gabriel correu para abrir o portão. Dona Vera desceu primeiro, trazendo um bolo de chocolate que ela mesma tinha feito. Rodrigo ajudou o avô Alberto a descer. O senhor Alberto estava melhor. Ainda tinha Alzheimer. A doença não tem cura. Ainda tinha dias confusos, dias onde não lembrava nem do próprio nome. Mas a medicação controlava melhor os sintomas.
E principalmente, ele estava rodeado de amor, de cuidado, de família de verdade. Quando Alberto viu Gabriel, seus olhos azuis brilharam. Ele não lembrava de tudo, não lembrava daquele dia na calçada, da fome, do frio. Mas toda vez que via Gabriel, algo dentro dele se aquecia. Uma sensação de segurança, de bondade, de gratidão inexplicável. O menino, meu menino bom. Alberto disse, sorrindo, estendendo os braços. Gabriel correu e o abraçou. Já não tinha mais vergonha, já não se sentia pequeno. Tinha aprendido que o tamanho de uma pessoa não se mede em dinheiro, mas em caráter. Almoçaram juntos. Dona Lourdes tinha feito uma feijoada, a comida mais gostosa do mundo, Dona Vera sempre dizia, comendo com vontade. Conversaram, riram, contaram histórias. Em determinado momento, Gabriel ficou quieto, olhando para todos ali reunidos. Vera percebeu. O que foi, meu anjo? Tá pensando em quê? Gabriel sorriu, meio tímido. Eu tava pensando, se aquele dia eu tivesse passado reto. Se eu não tivesse parado para ajudar o senhor Alberto. Tava pensando em como a vida seria diferente. A avó ainda ia estar sofrendo com a pressão. Eu ia estar vendendo bala no sol. A gente ia estar naquela casa com infiltração. Dona Lourdes colocou a mão sobre a do neto. Mas você parou. Porque seu coração é bom. Sabe o que eu aprendi, vó? Gabriel continuou, agora com lágrimas nos olhos. Aprendi que quando a gente faz o bem, mesmo quando é difícil, mesmo quando custa caro, mesmo quando ninguém tá vendo, Deus tá vendo. E Deus recompensa. Não sempre do jeito que a gente espera, não sempre rápido, mas recompensa. Dona Vera limpou as próprias lágrimas. Gabriel, você salvou meu marido. Mas sabe o que você também salvou? Minha fé na humanidade. Porque eu estava perdendo essa fé. Vendo meus próprios filhos se transformarem em pessoas gananciosas, vendo o mundo se tornar cada vez mais frio, eu estava perdendo a esperança. Mas você, um menino de 12 anos, me mostrou que ainda existe bondade. Ainda existe gente que ajuda sem esperar nada em troca. Rodrigo também falou. Gabriel, você é meu herói, cara. De verdade. Eu cresci com tudo, mas era vazio por dentro. Via meu pai e minha tia serem ruins, egoístas. Eu não queria ser assim, mas achava que todo mundo com dinheiro era assim. Você me mostrou que dá para ser rico e bom ao mesmo tempo. Que o dinheiro não precisa mudar quem você é por dentro. Senhor Alberto, mesmo confuso, pegou a mão de Gabriel. Seus olhos azuis estavam marejados. Obrigado por não passar reto. Obrigado por ver um ser humano, onde todo mundo via, lixo. E naquele momento, naquela mesa simples, com feijoada e alegria, duas famílias completamente diferentes se tornaram uma só. Unidos não por sangue, mas por algo muito mais forte, amor, gratidão e bondade. Gabriel agora tinha 16 anos. Estava no primeiro ano do ensino médio em uma das melhores escolas de São Paulo. Suas notas eram excelentes, especialmente em redação e literatura. Ele tinha descoberto que adorava escrever. Dona Lourdes estava saudável. A pressão controlada, as pernas melhores. Ela tinha até voltado a trabalhar, não porque precisasse, mas porque queria. Tinha aberto uma pequena padaria no bairro, com a ajuda financeira de Dona Vera. A padaria se chamava Pão da Bondade e tinha se tornado famosa. Dona Lourdes doava metade dos pães para pessoas em situação de rua todo dia. Senhor Alberto tinha falecido aos 75 anos, dormindo, em paz, rodeado de amor. O Alzheimer tinha progredido, mas nos seus últimos dias, em momentos de lucidez, ele sempre pedia para ver o menino bom. Gabriel esteve ao seu lado até o final. Dona Vera continuava ativa, forte, gerenciando a Fundação Carvalho, que agora tinha um novo projeto, Anjos da Rua, um programa que identificava e ajudava crianças em situação de trabalho infantil, oferecendo escola, alimentação, moradia. Fernando e Patrícia tentaram processar a mãe por deserdação, mas perderam. Acabaram tendo que viver com suas próprias economias, longe da família, amargos e sozinhos. A ganância tinha destruído não só o patrimônio, mas principalmente as relações. Rodrigo tinha se tornado presidente da empresa Carvalho, junto com Dona Vera. E Gabriel? Gabriel tinha sido convidado para fazer parte do Conselho Jovem da Fundação. Com apenas 16 anos, ele era a voz das comunidades pobres,
trazendo perspectivas que ninguém mais podia trazer. Certa vez, Gabriel foi convidado para dar uma palestra em uma escola particular de elite. No final, um menino rico levantou a mão e perguntou: Gabriel, se você pudesse voltar naquele dia, você faria tudo de novo? Mesmo sabendo de todo o sofrimento que viria? Das mentiras, do bullying, de tudo? Gabriel ficou em silêncio por um momento. Depois sorriu. Faria tudo de novo. 1000 vezes. Porque eu aprendi que fazer o bem nunca é errado. Pode doer. Pode custar caro. Pode trazer problemas. Mas nunca é errado. E no final, sempre, sempre, a bondade vence. A plateia inteira se levantou e aplaudiu. Porque aquela não era só a história de um menino que salvou um velho. Era a história de como um ato de bondade pode transformar vidas, pode mudar destinos, pode provar que, por mais escura que a noite seja, sempre existe luz nos corações bondosos. E essa luz nunca se apaga. Se essa história tocou seu coração, se você chorou, se você sorriu, se você sentiu que ainda existe bondade nesse mundo, compartilhe essa história. Deixe seu like. Comente onde você está assistindo e conte pra gente. Você já ajudou alguém sem esperar nada em troca? Já foi aquele anjo que alguém precisava? Porque todos nós podemos ser como Gabriel. Todos nós temos a escolha de parar ou passar reto quando vemos alguém precisando de ajuda. Que essa história nos lembre: a bondade é a maior riqueza que alguém pode ter. E ela está ao alcance de todos nós, ricos ou pobres, jovens ou velhos. Compartilhe o bem. Espalhe amor. Seja o anjo de alguém. Até a próxima história.